Meu pai chegou gritando assim, fechem as portas, as janelas, escondam as crianças. O que tá acontecendo na vida do Maurício pra nascer um personagem como a Mônica? Tem algum personagem que você acha que tá meio subestimado, assim? Quem que consegue realmente ter essa oportunidade de interpretar o próprio pai? A gente foi fofocando aqui antes de começar e eu descobri. Bem-vindos ao Flix Channel! Hoje um conteúdo que vocês vão amar. Já pode dar like e começar aí a se acomodar, pega um chazinho, um café, porque 23 de outubro, meus amores, teremos o filme Maurício de Souza. Na verdade, é Maurício de Souza, o filme. E é claro que não sou eu que vou contar essa história pra vocês. Não sou eu quem vai trazer os detalhes, porque Mauro Souza tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Paulinho. Gente, prazer que aqui prazer. hoje, gente. A gente já se conhecia, claro, que da Sim. internet. Vocês sabem que o Mauro é filho do Maurício de Souza. E eu não consigo nem imaginar o que é interpretar o próprio pai no cinema. Mauro, o que é isso, menino? Não, e não foi só interpretar meu pai no cinema, mas foi a primeira vez que eu pisei num set de cinema. Toda minha bagagem até então foi no teatro, o que é completamente diferente, Paulinha. Então foi, sim, tudo muito novo e muito surreal pra mim. No entanto, com certeza, a experiência mais intensa e emocionante da minha vida. Mas como que foi isso? Ah, vamos fazer um filme do Maurício de Souza. Uhum. Ah, o que é que vai ter um casting, vai vir um monte de gente. Como que foi escolher você? Tudo começou, na verdade, da cabeça do Pedro Vasconcelos, né? Que é o diretor do filme. E ele leu a biografia do meu pai. Tem um livro, né? Já existente, já de alguns anos. Ele leu essa biografia e, segundo o que ele falou assim, como que não existe um filme ainda do Maurício contando essa história desse cara que é um patrimônio cultural brasileiro, né? Então, veio primeiro da cabeça dele e ele logo já marcou essa reunião com o Maurício para conversar com o meu pai. E é muito engraçado que ele disse que nessa primeira reunião ele já falou assim, Maurício, quero fazer um filme baseado nesse livro aqui, da sua biografia. Ele falou assim, vamos lá. Desse jeitinho, do jeitinho dele. Já vamos lá, ele já queria. Vamos fazer. E aí eu soube que houve esse interesse, essa aproximação com o Walt Disney Company. Então o filme é a produção da Disney. E então foi unindo todos esses pontos, esses lados interessados no filme, até chegar no momento em que eles realmente começaram a pensar assim, então quem vai interpretar o Maurício? Eu sei que o Pedro já conhecia, o Pedro e meu pai, claro, conheciam já meu trabalho até então era principalmente no teatro, né? Eu sou formado em artes cênicas e principalmente na parte de musical. Eu sei também, pelo que eles dizem, que já estava rolando aí alguns nomes pro papel, mas acho que na conversa entre eles ali, e claro, também principalmente por conta do meu pai, de me conhecer e saber que eu o conhecia mais do que qualquer um, né? Acho que eu tinha ali já Você o tinha uma laboratório. vantagem. Eu tinha uma grande vantagem, porque a minha pesquisa era em casa mesmo, né? Aliás, não só em casa, mas a minha vida inteira, né? Tava ali observando meu pai, então, assim, eu realmente tinha muito conhecimento daquele personagem. Enfim, e aí teve esse momento em que o Pedro me ligou, eu não tava nem aqui no Brasil, ele me ligou e falou assim, Mauro, eu sei que você sabe que tá rolando essa conversa do filme. E o ator para interpretar o seu pai tem que ser você. E aí, Paulinha, eu lembro que a gente ficou assim, cerca de, juro, sem brincadeira, umas 2 horas no telefone. Porque eu tive ali um momento de síndrome do impostor, assim. De falar assim, puta, não é pra mim. Eu nunca fiz isso, é uma baita responsabilidade. Nunca tive no cinema, não sei o quê. Fiquei muito, assim, muito resistente. Mas assim, eu tive uma conversa muito franca com o Pedro e o Pedro teve uma sensibilidade muito grande de lidar com aquele susto meu momentâneo naquele momento e de falar assim, cara, Mauro, tem que ser você. Tem que ser você. E depois, obviamente, o Maurício veio falar com vai ser você. O Maurício também me ligou depois, assim, Mauro, como não ser você? E aí eu aceitei. Então foi um convite mesmo que veio direto deles. Depois de conhecerem meu trabalho, meu pai também já muito, muito sensibilizado pela possibilidade de ser eu, porque realmente é uma coisa muito especial, única, assim, na nossa vida. Então, aí eu, de fato, aceitei encarar esse desafio. E que bom que eu aceitei, Paulinho, porque, como eu disse, foi uma das experiências mais incríveis, intensas, emocionantes, inesquecíveis da minha vida. É uma oportunidade, assim, que é muito única. Quem que consegue realmente ter essa oportunidade de interpretar o próprio pai?
né, no cinema, com uma produção da Disney, uma baita de uma produção, uma história como essa, um diretor como Pedro. Não tinha como eu não aceitar. E nessas, o que você pensou? Eu quero levar isso para esse personagem. Além do roteiro, é claro, Sim. do que representou foi o seu pai, o que você, como filho, falou, eu gostaria de ter essa marca aqui nesse personagem, Ótima que é o que eu enxergo no meu pai como filho, que é o que eu gostaria que as pessoas vissem também. O meu pai, ele é uma pessoa extremamente otimista, Paulinha. Ele tá sempre sorrindo pra vida. Ele tá sempre de bem com a vida. Não tem tempo ruim com ele. Então, acho que o que eu mais queria trazer pra esse personagem é essa sensação de que ele tá sempre olhando pra frente com um sorriso no rosto, assim, sabe? E trazer, claro, esse carisma que o meu pai tem, que ele sempre teve de realmente abraçar tudo que ele faz e trazer tanta alegria, tanto amor a tudo que ele faz. E isso é muito difícil, né? De realmente conseguir trazer ali na câmera, com uma câmera na sua cara, Paulinha. A primeira vez que eu tive essa sensação. Close. Num close, assim, uma câmera na sua cara. E eu ali pensando em tudo isso, ainda interpretando meu pai, com a Disney, né, envolvida, enfim. Mas eu acho que pro personagem, o que eu mais queria trazer era essa sensação, essa personalidade do meu pai de realmente ser um cara muito inspirador e muito otimista. Porque ele foi um cara que se fez, Paulinha. Ele não tinha nada. E ele conseguiu criar um império inteiro. E eu acredito que muito nessa característica dele, nessa postura que ele teve mesmo diante da vida, de acreditar nele, acreditar no que ele estava proposto a fazer e fez acontecer. E de uma forma leve, Paulinho. Acho que isso é o mais importante. Acho que como o Maurício, ele sempre falou isso pra mim, que ele queria muito que essa história fosse leve. Porque é um filme pra toda a família, então, obviamente, muitas crianças vão assistir. Então, ele queria que fosse um filme realmente pra todo mundo se divertir. E que fosse uma coisa muito tranquila. Agora, a gente vai ver quase 40 anos de história, é isso, Mauro? A gente vai acompanhar desde uma infância, em que, muito provavelmente, nasce um sonho de desenhar, até a vida adulta, a chegada dos filhos e aí a criação dos consagrados personagens da Turma da Mônica. É essa a linha do tempo. Isso, até aproximadamente uns 30 anos, que é até quando surge o primeiro gibi. Então a história é desde o nascimento dele ali em Santa Isabel, ele passa a infância toda dele em Mogi das Cruzes, até, enfim, conhecer a esposa dele, os primeiros trabalhos, os primeiros nãos que ele recebeu na vida, e chegando no primeiro gibi já com as filhas também. Nós somos, na verdade, hoje nós somos em 10 filhos, né, Paulinha? É um pessoal, né? É uma galera, muita inspiração pra personagem. Mas, assim, o filme retrata as 3 primeiras, né? Então, a Mariângela, a Mônica e a Magali. Ainda não tem... Vamos ver se vai ter uma sequência, o filme, né? Continuidade até chegar, inclusive, na minha pessoa, vai que... Mas esse primeiro recorte do filme, ele é até os 30 anos, ele é até o primeiro gibi. E o que a audiência pode esperar? Uma pegada mais documental, fiel, um pouco de magia do fantástico? O que as pessoas podem esperar? Primeiro, muito emocional, assim. Não é documental, definitivamente não é um documentário, né? É bastante emocional, um toque de fantasia. Até porque meu pai realmente ele tem uma imaginação muito fértil, assim. Acho que a fantasia faz muito parte da personalidade dele. E também um filme realista, no sentido de que ele participou não só do livro, mas também do roteiro do filme. Então, o que é dito ali realmente veio dele. Veio dele junto com o Pedro, né? Eles que montaram aquele roteiro. Então, o que está ali é realmente bastante fiel ao que o Maurício quis contar, ao que ele passou ali, as inspirações que ele teve para os personagens, para a vida dele, acho que pessoal e profissional também. Então, é um filme bastante fiel, emocional, tem fantasia também, claro, e muito divertido, como eu disse, muito leve. Agora, teve alguma cena que foi especial, diferente, que te pegou, assim, ou que de repente até teve que ter uma conversa com o seu pai para entender, assim, mas o que foi isso, pai? Como que foi para você? Teve algum momento, assim? Há várias, Paulinha. Até, assim, uma curiosidade bem interessante é que eu liguei pro meu pai durante as gravações, porque a gravação aconteceu faz 3 anos.
E foram 2 meses, assim, muito, muito rápido. Pra mim, parecia que foi uma semana. E eu ligava pro meu pai, Paulinha, todos os dias. Eu ligava pra ele todos os dias pra falar sobre essas cenas específicas que eu gravava. Assim, pai, essa cena aqui, como é que era? E aí a gente ficava horas no telefone, Paulinha, assim, horas no telefone. Ele contando histórias, não era só uma resposta, né? Ele contava ali a história inteira. E eu ali só babando. E eu tinha que dormir, estudar, não sei o quê. Ele só ouvindo ele, com um sorriso no rosto. Então foi um processo muito gostoso, mas teve uma cena em específica que sim, essa pra mim era a mais difícil e também a mais emocionante, que não só uma, mas assim, todas as cenas que eram com a avó Dita, a minha bisavó, a avó dele, com quem eu sei que ele tinha uma relação muito próxima, muito intensa, muito, muito profunda, de amor, de carinho, de admiração. E a atriz, a Elizabeth Savala, que interpreta a avó Dita, as cenas com ela, Paulinha, eram muito, muito emocionantes, assim. Acho que foi ali onde eu realmente tive uma conexão com meu pai, com uma coisa meio de ancestralidade, de falar ali, de ter esse momento de uma certa forma falando com a minha bisavó, a avó dele. Foi muito, muito intenso, assim. Tanto que era muito fácil eu chorar ou ter alguma emoção ali que o diretor me pedia em prol do personagem, porque eu tava muito à flor da pele. As emoções estavam muito à flor da pele, então era muito fácil eu acessar esses sentimentos, que tava muito latente aqui em mim. E com certeza essas foram, acho que, as cenas mais especiais, porque elas foram muito profundas. Porque eu sei que era uma relação ali que meu pai tinha com a avó dele, e que eu queria trazer ali pro filme, então foi ali um momento bem especial. E a Elizabeth, Paulinha, ela é maravilhosa, assim. Ela tem uma troca, assim, de cena, de olhar, de carinho, de entrega, que me ajudou muito, né? Tanto ela quanto o próprio diretor ali na direção da cena, claro. Mas eu diria como um dos momentos mais emocionantes, assim, de gravação. Olha, a gente ficou fofocando aqui antes de começar e eu descobri que o Mauro ainda não viu o corte final deste filme. Em que momento isso vai acontecer, Mauro? Pois é, porque assim, eu acho que já tiveram, sei lá, uns 10 cortes, tá, Paulinha? Eu assisti junto com meu pai, inclusive, acho que o 4º, 5º, que já foi muito emocionante, mas assim, o filme realmente não tava pronto ainda. Faltava muita coisa, e muita coisa mudou, que eu sei. Então vai ter esse momento que eu vou assistir ao corte final com o meu pai, com a minha família. Meu Deus! Meu Deus! Nossa, nem sei como é que vai ser isso. E que provavelmente vai ser na pré-estreia do filme. Na pré-estreia ali, que vai ser na Cinemateca, um negócio super legal, super chique, com um monte de convidado. Eu e meu pai assistindo junto, então vai ser muito emocionante. E também acabou coincidindo com uma data especial pro Maurício. Foi uma data especial, um mês especial, que é de 90 anos do Maurício. O Maurício completa 90 anos. Dia 27 de outubro, a gente estreia dia 23, né? Então, a melhor maneira da gente celebrar esses 90 anos desse cara, com essa grande homenagem, né? E um presente, não só pra ele, como pra mim e como pra todos os brasileiros que gostam tanto do trabalho dele, né? Então, e ainda no mês das crianças, né? Pois mês das crianças. É um combo. É um combo, que foi realmente uma coincidência muito perfeita, assim, pra estreia desse filme. Então, acho que é um momento perfeito pra todo mundo. Agora, você acha que as pessoas vão sair do cinema com o quê, assim, no coração? Depois de acompanhar o filme? Olha, o meu pai, ele, como eu falei, ele é um cara muito otimista, que ele sempre acreditou naquilo que ele estava fazendo. E foi atrás, assim, do sonho, foi atrás de viver da arte, foi atrás daquilo que ele sabia fazer. E a trajetória que a gente mostra no filme, todas as curiosidades que a gente mostra no filme, de como ele conseguiu, os tantos nãos que ele enfrentou, sabe, para chegar onde ele chegou. Eu acho que é uma história muito inspiradora, sabe? De um brasileiro que conseguiu realmente viver da arte, construir o império que ele construiu, transformar personagens que hoje são nacionalmente conhecidos e tão queridos, sabe? Por todos os brasileiros, que incentiva a leitura, a educação no país. É uma coisa tão grandiosa, assim, que conhecer essa trajetória dele, toda essa dificuldade que ele passou na vida dele, eu acho muito inspirador. Então eu espero que as pessoas saiam do filme inspiradas por um brasileiro, por um artista, né, que realmente se fez
e que foi dono de si, assim. Ele com ele mesmo, ele com o sonho dele, foi lá, acreditou. E não de uma forma clichê, nem romântica, sabe, Paulinha? De uma forma muito, muito, muito real mesmo. Ele realmente foi essa a história dele, foi isso que ele fez pra conquistar tudo que ele conquistou. Então eu espero que as pessoas saiam inspiradas. E ainda mais fãs desse cara, porque ele realmente é um ícone, um ídolo, uma pessoa muito, muito inspiradora mesmo. Muito admirável. Mauro, só pelo trailer a gente já vê essa presença da família no trabalho do Maurício, né? Tem até um momento que fala, acho que o seu grande trabalho vai vir da sua família. Isso. Tem essa fala dentro do trailer. Para quem não conhece o trabalho do Maurício, eu queria que você trouxesse um pouco desses personagens, da onde eles vieram, de quem dentro da família, e de momentos, assim, que você mesmo se lembra que deram cliques para o seu pai criar. O Maurício, ele foi muito esperto, né, Paulinha? Porque ele realmente, ele se inspirava em pessoas próximas dele pra criar os personagens dele. E o que eu acho uma sacada genial, né, Paulinha? Porque daí você tem todos os detalhes, as nuances desse personagem para você, dessa inspiração para você colocar no personagem, né? Então ele tinha ali na casa dele, perto dele, todas as informações a respeito daquilo. Então eu achei uma sacada sensacional. Então os filhos foram inspirações, os amigos foram inspirações. Hoje ele tem mais de 400 personagens, então haja inspiração. Muita inspiração, muita inspiração, gente. Muita família, a família é gigantesca, é muita gente. Mas essa realmente foi a trajetória dele foi muito inspirada realmente em pessoas próximas e conhecidas dele. Então, e o filme mostra isso. Acho que essas curiosidades que nunca foram mostradas ainda, que são, acho que esses detalhes, esses pontos que vão ser muito, muito legais no filme. Porque todo mundo espera, todo mundo quer saber, né? Como é que nasceu a Mônica? Como é que nasceu a Cebolinha? Como é que tava? O que tava acontecendo na vida do Maurício pra nascer um personagem como a Mônica, né? Que é a protagonista, que todo mundo conhece. Então essas são as curiosidades do filme que eu acho que vão ser bem legais de todo mundo ver. E você tem um personagem. E aí eu tenho um personagem também, que é o Nimbus, que surgiu em 94, tinha 7 aninhos, cuja característica é principalmente, ele tem muito medo de chuva e ele gosta muito de mágica. E porque, de fato, quando eu tinha 7 anos, Paulinha, eu tinha pavor de chuva, assim. Era uma coisa que não tinha como meu pai fazer outra característica, porque eu ficava o dia inteiro assistindo a canais de meteorologia. Mentira! Pra saber se ia chover, pra saber se ia ter tornado, pra saber se ia ter furacão. Caramba! Né? Na minha cabeça ia ter a qualquer momento. Então, assim, era um negócio que não tinha como ser diferente. E isso, na verdade, foi um trauma que meu pai me deu. Porque a gente teve uma tempestade no nosso sítio uma vez. Mas assim, sabe aquela tempestade de que, né, derruba tudo e cai árvore, aquela coisa louca. E meu pai chegou gritando assim, fechem as portas, as janelas, escondam as crianças. Paulinha, imagina. Eu com, sei lá, 5, 6 anos, ouvi meu pai berrando daquele jeito. Fiquei traumatizado pro resto da minha vida. Inclusive, ainda hoje, confesso, tenho um pouco de medo ainda de chuva. E junto a isso, meu sonho era ser mágico. O David Copperfield era meu ídolo, assim, queria muito ser mágico. Fiz curso de mágica, estudei mágica. Ainda sei fazer uma ali aqui. Então ele juntou essas duas características minhas e transformou no personagem Nimbus. Nimbus, pra quem não sabe, é o nome da nuvem que se forma quando chove, né? Cúmulos nimbus. Então ele pegou o nome da nuvem e colocou no personagem. Então, mais um personagem, mais um caso de realmente uma inspiração de uma pessoa real, no caso, mas como que é isso? Calma, porque pensa, aí você tem 7 anos, criou-se o personagem seu. Tem uma cerimônia de entrega? Tipo, chegou a sua vez. Aqui está. Como que é esse momento? Eu lembro que foi... porque foi um gibi que surgiu do Nimbus e do Contra. Eu e meu irmão. A gente surgiu no mesmo gibi. E eu lembro recebendo o gibi, eu olhando aqui assim, caramba, agora eu faço parte disso. Agora eu sou um personagem da Mônica. E eu lembro que eu não tinha muito a dimensão do que era aquilo, sabe, Paulinha? Tipo, quem era meu pai? O que estava acontecendo ali? Acho que depois daquele gibi que eu comecei a me dar conta, assim... Não, é meu pai. Meu pai é o autor disso. Meu pai que criou esse universo todo. Eu faço parte disso. Pô, que legal.
E até, eu brinco até hoje que, assim, eu me transformei ali naquela hora numa criança meio metida, porque eu chegava assim, eu sou filho do Maurício, eu sou personagem da Turma da Mônica, na escola, falando pra todo mundo, bem nariz empinado, assim. Mas que eu vejo hoje, Paulinha, como, assim, uma postura de alguém que tava com muito orgulho, sabe? Você ficou deslumbrado no melhor sentido da palavra. Eu acho que sim, e porque eu tinha orgulho do meu pai, sabe? Assim, cara, é muito legal ser filho dele, é muito legal fazer parte disso. Então eu tive uma infância muito, muito feliz por isso também, né? Por esse presente que meu pai me deu. Mas assim, não foi só pra mim, tá, Paulinha? Porque todos os filhos têm personagens. Ele jamais faria isso de não criar um personagem para um filho. Deve ter virado meio que, assim, tem que ter. Uma regra, exatamente. Você pense bem e coloque alguma coisa aí. Para o seu bem, bem da sua saúde mental, crie um personagem para todos os seus filhos. Mas, Mauro, você falou desse momento em que você descobre o seu pai como esse grande artista, essa relevância de ser um personagem, de ter esse legado. Mas quando você se ligou da dimensão do que hoje vocês chamam de Maurício de Souza Produções, assim. Quando você começou a se ligar que isso era muito maior do que um gibi, um personagem, Acho um artista. Um pouco mais velho daí, quando eu comecei a frequentar, por exemplo, a própria MSP, hoje é o MSP Studios, né? A produtora toda, todo o estúdio que a gente tem lá. Ele ficou durante 30 anos num prédio ali, com as suas centenas de funcionários. Acho que quando eu comecei a frequentar aquele lugar, que eu comecei, aqui é a fábrica. É aqui de onde tudo surge. Que eu comecei a ter uma dimensão do tamanho do que eu estava acontecendo ali. De que aquilo era uma empresa, de que meu pai era um empresário, além de um artista e além de meu pai, ele era um empresário. Então ele tinha muitos funcionários, que ele tinha realmente um trabalho ali, que tudo aquilo que eu via e que eu gostava e que eu achava muito legal, era um trabalho. Acho que foi ali nos meus 9, 10 anos que eu comecei a frequentar o estúdio, comecei a ter essa dimensão. E o que eu acho mais legal, fazendo um paralelo aqui, Paulinha, é que no filme a gente passa justamente por esse início de como surgiu a MSP, que é onde eu trabalho hoje. Inclusive, no filme, uma curiosidade, eu interajo com funcionários que eu estou trabalhando hoje. Então, olha que máximo, que são 60 anos de empresa, né? E tem funcionários que começaram junto com meu pai que ainda estão lá. Então, eu interpretando meu pai no começo da carreira, interagindo com aqueles funcionários que ainda trabalham lá. Isso foi muito emocionante, foi muito legal. Então teve esse momento, assim, sabe, de uma transição de história, de momento, de tempo, de vida, de meu pai, eu e empresa, assim, que foi realmente uma coisa muito, muito mágica. Agora, como que é esse senso de cuidado com esse legado? Por exemplo, qual era uma preocupação muito do seu pai, por exemplo? A gente teve adaptação para o cinema, série, tantas coisas, né? Nos próprios quadrinhos. Nossa, tantas coisas que já foram lançadas agora sob o selo Maurício de Souza Produções. Qual que é o cuidado permanente que seu pai tinha e que vocês que agora estão ali administrando o grupo também tem, assim, o que rege? Acho que são muitas coisas, né, Paulinha? Mas eu diria, eu talvez resumiria em 2 palavras. Acho que a primeira é a criança ser criança. O Maurício sempre prezou muito por isso, assim, da criança brincar de ser criança, ela ser o motor das brincadeiras, a espontaneidade, a ingenuidade das crianças estarem sempre presentes nos personagens, de manter essa essência da relação entre eles, da importância de mostrar a interação entre essas crianças, né? De eles viverem em turma e de serem muito felizes porque estão em turma, muito felizes de estarem em turmas ali, em uma turma ali, né? Então, eu acho que manter essa ideia de uma turma, da infância, da criança ser criança, brincar de ser criança, acho que esse é um ponto bastante importante, que se mantém bastante forte assim, em todos os nossos projetos. E uma outra coisa que é o que ele fala, que é a medalha que ele carrega no peito, que ele sempre diz que ele é um dos
grandes alfabetizadores do Brasil e de incentivadores à leitura do Brasil, e eu concordo muito com isso. Acho que esse pilar da educação, da leitura, da alfabetização e do incentivo à arte, à cultura, eu acho que isso também é um dos legados assim que a gente com certeza carrega e quer levar com muita responsabilidade, muito profissionalismo e muito amor. E é o que ele realmente sempre fala isso, assim, é a medalha que ele carrega no peito. E quando a gente pensa nesses novos tempos, enfim, tem internet aí na jogada, enfim, tem diversidade também. Como que vocês pensam essas, digamos, eu vou falar atualizações aqui, mas é até difícil falar de atualização em Turma da Mônica, porque eu acho que ainda é tão atual. Sim. Como é que mexe para uma fórmula que já tá tão certa, tão correta? Isso é uma coisa também que o Maurício, ele sempre frisou muito, assim, de que a gente precisa sempre se atualizar de acordo com o que as crianças e as famílias estão falando em casa, nas salas de aula, na rua, na internet. A gente não pode ter medo de se posicionar e de se reinventar, Paulinha, da gente entender que o mundo, ele é muito rápido, ele tá o tempo inteiro em constante movimento e a gente precisa acompanhar isso. E a gente não pode ter medo disso. De abordar novas temáticas, de criar novos personagens, de acompanhar o movimento do mundo, sem medo, com muita coragem, muito profissionalismo no que a gente está fazendo e obviamente, imprimindo muita qualidade no que a gente faz também. Mas isso foi meu pai, ele sempre teve essa cabeça aberta, Paulinha, e isso é uma coisa também que a gente quer levar para sempre, de estarmos sempre abertos às atualizações e às novidades na internet. E não à toa, né, que a gente está bastante forte na internet, nos aplicativos, em games, em streaming, no audiovisual. O filme da Turma da Mônica em live action, que é a primeira vez que a gente teve a versão da Turma da Mônica, né, com pessoas reais, isso foi uma enorme quebra de paradigmas pra gente lá dentro, né, de a gente realmente entender que a Turma da Mônica pode ter outras versões completamente diferentes daquela do desenho, de onde ela nasceu. Só que isso foi uma conquista gigantesca, né? Porque disso a gente começou a abrir um monte de outras portas e possibilidades, como, por exemplo, a gente entrar em série de streaming. Tudo vem de uma postura do Maurício, do meu pai, de realmente imprimir isso para todos os colaboradores. A gente realmente precisa se atualizar, sem medo. E tem algum desejo, assim, de algum degrau que falta, sabe? Não sei, algum sonho, porque um sonhador igual o Maurício de Souza, acho que nunca para, né? Não, de sonhar, de projetar. E eu confesso que eu acho que eu puxei um pouco desse lado meio megalomaníaco do meu pai, Paulinho, porque eu acho que o próximo passo, pra mim, seria conquistar o mundo, Paulinha. Porque hoje, claro que a gente tem uma força muito grande aqui no Brasil, mas a gente quer realmente se fortalecer bastante aqui fora. Então tem alguns projetos aí já pintando com esse objetivo da gente quebrar um pouco dessa barreira aí de países e culturas e tudo mais pra gente conseguir ir pra outros lugares. E eu acho que os personagens do Maurício, eles têm essa versatilidade de conseguir realmente se adaptar a diferentes culturas, como eu tava falando, diferentes temas. Então, isso não deve ser um fator dificultador pra gente. E essa tem sido a nossa meta aí pra, assim, a longo prazo, médio e longo prazo, né? Da gente conseguir realmente estar um pouco mais fora do Brasil também. Olha, queria saber, de curiosidade agora que minha, tá? Se tem algum personagem que você acha que tá meio subestimado, assim. Que em algum momento a gente vai ver ele aparecer mais, não sei. Eu acho que o Nimbus... eu acho que o Nimbus podia aparecer mais, porque entendeu? Eu tava achando Você não quero dizer nada, mas eu acho que ele aparece pouco. Não, brincadeira. Não, porque a gente teve um pouco de verdade, né? Acho que sim. Por que não? Dá pra aproveitar. Pra, se você for sincero. Vai que meu pai assiste isso. Mas né? a gente teve a Turma, a gente teve o Chico Bento, Sim, que chegou muito lindo também no cinema. Tem um personagem que eu acho que a gente tá com esse foco também, que a gente acredita muito no potencial dele, que é o Horácio. O Horácio, ele representa o alter ego do Maurício. Não sei se todo mundo sabe disso, mas o Maurício, até muito pouco tempo atrás, ele que escrevia todas as histórias do Horácio. Ele representava realmente essa cabeça mais filosófica do Maurício aí e tal.
E, inclusive, a gente tem uma previsão aí de daqui uns 2 anos ter um longa do Horácio. A direção, inclusive, já sabemos de quem é de Carlos Saldanha. Nossa que vai... Senhora, Era do Gelo, o senhor Era do Gelo. Exatamente. E então vai ter um filme do Horácio, então a gente tem essa expectativa de realmente o Horácio se tornar aí uma grande propriedade intelectual nossa também a ser trabalhada. Fora o Nimbus, tá? Só pra o Nimbus jamais será esquecido. Jamais. Agora, o pessoal da produção tá louco hoje aqui. Vocês sabem que aqui temos 100% de fãs do Maurício de Souza presentes. O pessoal tá mandando perguntas, inclusive. Adoro. Tá? Vamos lá. E a pergunta é a seguinte: da onde vêm as ideias dos novos produtos? Então, Mangá, Turma da Mônica Jovem, Parque, da onde que vem isso? Quem valida e eles querem que tenha mais? Eu também quero. Mas essa é a nossa ideia, Paulinha. A nossa ideia é que a MSP Studios ela seja uma empresa multiplataforma. Que nós estejamos presentes em todas as formas de entretenimento que existem, né? Então, desde de parques, de eventos, de streaming na TV, no audiovisual, em games, nos produtos. Então, a nossa ideia é que a gente realmente esteja em todos os momentos da vida do brasileiro, né? E eu acho que essa é o grande diferencial da nossa marca. É a gente conseguir estar nesses lugares de uma forma relevante, com bons produtos em boas qualidades. Isso é um trabalho da empresa como um todo, né, Paulinha? A gente tem ali vários funcionários, muitos colaboradores, e cada um dentro da sua área, dentro do seu quadrado, e são realmente ótimos colaboradores, ótimos funcionários, e é bastante segmentado lá dentro, né? Então, quem cuida de produto, quem cuida da parte de marketing, quem cuida da parte de conteúdo, tudo bem dividido ali dentro. Então, realmente, é ali que a coisa toda acontece. Quem valida, quem não valida, o que vai ser aprovado, o que não vai ser aprovado. Hoje a empresa, ela conta com uma diretoria executiva, né? Composta por 3 pessoas, eu sou uma delas. A Marina Souza, minha irmã, é a outra. E o Marcos Saraiva, meu sobrinho, neto do Maurício, é o outro. Hoje somos nós que estamos à frente da gestão toda da empresa, né, como um todo. Houve recentemente essa transição mesmo de gestão da empresa, que até então estava bastante concentrada no Maurício, na Mônica e na Alice. Hoje houve esse trabalho já há bastante tempo, né? É um trabalho de sucessão aí da empresa e que agora está sob a nossa gestão. Então a gente também tá ali sempre olhando e aprovando o que sai e o que não sai. Queria que você, Mauro, convidasse o pessoal que acompanhou aqui o podcast a assistir o filme. Pessoal, Mauro Souza falando aqui, ator de Maurício de Souza, o filme. E queria deixar aqui o convite para vocês assistirem a partir do dia 23 de outubro, nos cinemas de todo o Brasil. O filme é em homenagem a meu pai, espero que vocês gostem, tá muito legal, tá muito emocionante. E é isso, espero vocês. Depois desse convite maravilhoso, vamos todos aos cinemas chorar, se emocionar e sairmos inspirados com essa história de um brasileiro que ousou sonhar ser um artista e se tornou tanto mais do que isso. A gente teve só um pouquinho aqui junto com o Mauro dessa história. Aproveitem o cinema, comentem aqui. Mauro, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e muito sucesso com o filme. Obrigado. Se bem que é outra palavra que tem que falar, mas eu não posso falar porque vão me censurar. Qual? É verdade. Isso é verdade, não dá pra falar aqui, mas isso é o significado, é realmente a palavra que tem que ser usada. Pra dar sorte, né? Neste contexto. Nesse contexto. Então, muito obrigada. Se editarem a minha palavra, não tem problema. Um beijo pra todos.